Alessandra, eu sou estudante de medicina da Unirio. Vou falar sobre a avaliação da investigação e dessensibilização das gestantes com sífilis alérgicas à penicilina. A minha orientadora é Albertina Varandas Capelo. Bom, a sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pálido. Ela apresenta uma taxa de 80% de transmissão vertical quando apresentada a sífilis gestacional, que pode culminar na sífilis congênita e causar consequências como morte, aborto, parto pré-termo e manifestações congênitas. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a taxa de detecção de sífilis adquiridas por 100 mil habitantes foi de 54,5, enquanto que a taxa de detecção de sífilis em gestantes foi 21,6 e a incidência de sífilis congênita para cada 100 mil nascidos vivos foi 7,7. Embora tenha reduzido em relação a 2019, essas taxas continuam altas. Em números absolutos, tivemos aproximadamente 115.500 casos de sífilis adquirida, aproximadamente 61.500 sífilis em gestantes e 22.000, aproximadamente, sífilis congênita, o que levou a 186 óbitos e uma taxa de 6,5 por 100 mil nascidos vivos. A penicilina benzatina é o tratamento adequado para tratar a sífilis gestacional, sendo as alternativas consideradas tratamento inadequado. Em 2020, 1,2% da população com sífilis utilizou outros esquemas terapêuticos, e um dos motivos, da gente considerar alternativas para o tratamento de gestantes com sífilis é a reação alérgica à penicilina. No entanto, a dessensibilização ela é uma realidade e uma possibilidade de gestantes alérgicas de serem tratadas adequadamente com penicilina benzatina. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, 5,3% dos casos de sífilis não foram tratados e 3,6% constou como ignorado. Isso acaba colaborando para a continuidade de altas taxas de sífilis no nosso país. Em relação à alergia à penicilina, do lado esquerdo, a gente tem a estrutura molecular dos antibióticos beta-lactâmicos. Na letra A penicilina compartilha um anel beta-lactâmico, que está assinalado em vermelho, com os outros antibióticos dessa classe. No lado direito, nós temos os metabólitos, que são formados pela decomposição da penicilina. O principal determinante alergênico é o peniciloil, além dos epítopos alergênicos menores, que são os mais importantes, a penicilina, penicilato e o penilato. E embaixo a gente tem as concentrações utilizadas de cada reagente nos testes cutâneos. Em relação à alergia, nós teremos 4 tipos de reações de gel e cumbres, sendo as de hipersensibilidade do tipo 1 e 4 as mais comuns. Elas podem ser chamadas também de reações imediatas, do tipo 1, e reações não imediatas ou tardias, do tipo 4. As imediatas, elas ocorrem de 1 até 6 horas depois da administração do medicamento, geralmente é IgE mediado e clinicamente aparece como urticária, angioedema e anafilaxia. Já as reações não imediatas ou tardias, elas ocorrem após 1 hora da administração. São as reações mais comuns, sendo geralmente mediadas por células T, O tipo mais frequente é exantema maculopapular e morbilliforme, mas podem também causar reações mais graves, como Steven Johnson. Já a anafilaxia, ela é uma reação alérgica grave e rápida. Os sintomas mais comuns são prurido, que se torna generalizado, eritema, urticária, dispneia, hipotensão, taquicardia e perda de consciência. A penicilina é o segundo grupo de medicamentos mais associados à alergia depois dos AINES, na América Latina, semelhante à Europa. Um dado de um estudo multicêntrico revelou que 12,8% dos pacientes hospitalizados eles referiam histórico de alergia à penicilina, mas menos de 5% realmente eram alérgicos, demonstrando que há um superdiagnóstico de alergia à penicilina. Em relação às reações anafiláticas, essas acometem de 0,04% a 0,2% das pessoas, e a sua letalidade é de 0,01%, ou seja, são reações mais raras. Diante da epidemiologia da sífilis e da alergia à penicilina, que acaba onerando o tratamento dessa doença, é importante a gente diagnosticar a reação à penicilina. E a história clínica é necessária para a estratificação do risco de reação alérgica de cada paciente, além de entender qual tipo de hipersensibilidade a gente está avaliando, e assim utilizar os testes que, associados, nos dá um diagnóstico mais seguro. Aí ao lado nós temos os métodos diagnósticos e o tipo de reação que eles podem ser utilizados. Nós temos o critério PENFEST, da história clínica, ele é um acrônimo e é utilizado para pontuar o risco da pessoa ter alergia à penicilina, classificando ela de 0 a 5 pontos, em que 0 é o risco muito baixo e 5 alto risco, e aí passando por baixo e moderado risco. O termo PEN vem de penicilina e serve para a gente saber se o paciente ele tem histórico de reação à penicilina. O F é de 5, 5 e pontua se 5 anos ou menos que a pessoa sofreu a reação.
O A de anafilaxia ou angioedema, e S de severa, que é a reação cutânea severa. E esses dois, um deles já pontua 2 pontos. E T de tratamento, que é para saber se foi necessário tratamento na época que houve a reação, pontuando 1 ponto. O PENFAST é menor que 3 pontos, ele tem um valor preditivo negativo de 96,3%, identificando o paciente com baixo risco de reação. Bom, para as reações imediatas, o teste cutâneo ele deve ser realizado após um intervalo de tempo de 3 a 6 semanas da reação, porque permite a resolução dos sintomas clínicos, além da depuração da circulação das drogas, né, que foram utilizadas, e anti-inflamatórios, medicamentos alérgicos. No entanto, a reatividade cutânea mediada por IgE, ela diminui com o tempo. Então, assim que passar esse intervalo mínimo, deve ser feito o mais rápido possível esse teste cutâneo. Já nas reações não imediatas, é recomendado pelo menos 4 semanas após o desaparecimento das reações adversas cutâneas, além também da suspensão de medicamentos como glicocorticoides sistêmicos e imunossupressores. Na reação medicamentosa ou exantemática, né, com eosinofilia e sintomas sistêmicos como o DRESS, o teste cutâneo deve ser realizado pelo menos 6 meses após o desaparecimento das reações cutâneas e após verificação também da quantidade quantitativa, né, de vírus do grupo herpes, como o citomegalovírus. Ainda em relação aos testes cutâneos, eles são sempre feitos independente de quando ocorreu a reação. O teste puntura é um método de primeira linha para as reações de hipersensibilidade imediata. O método costuma ser, você faz um teste puntura 20 minutos depois, se negativo, faz um teste intradérmico, se positivo, o procedimento é interrompido. As reações elas são consideradas positivas quando a pápula é 3 milímetros maior que o controle. Já o teste intradérmico, ele é utilizado, né, para garantir essa negatividade do teste puntura. E o método tem um volume recomendado de 0,02 ml de injeção, que é aplicado, né? E ele é considerado positivo quando o diâmetro for pelo menos 3 milímetros maior que o controle. Esse controle é feito com soro fisiológico. Em indivíduos com reações não imediatas, o teste intradérmico ele pode ser positivo em leituras tardias, de 24 a 72 horas. E qualquer eritema infiltrado com diâmetro maior que 5 milímetros, ele deve ser considerado uma reação positiva. Os testes cutâneos falsos negativos, eles são muito associados a reações leves e autolimitadas. Já, assim, os testes cutâneos somente com a benzilpenicilina, eles não são suficientes para detectar todas as IgEs com especificidade para esses determinantes menores, sendo que, normalmente, esses determinantes menores estão envolvidos nas reações mais graves de anafilaxia. Bom, em relação à preparação do teste cutâneo, a gente utiliza a penicilina G potássica na concentração de 1000 unidades por ml, porque os extratos com determinantes primários e secundários, que são os preconizados, eles não estão disponíveis no nosso meio e tem um alto valor preditivo negativo. Aqui o teste de provocação, né, ele é padrão ouro, é um método que deve ser realizado em ambiente apropriado e por equipe especializada, ele deve ser bem indicado, deve ser interrompido. Antihistamínicos, corticosteroides sistêmicos e outros medicamentos que podem interferir nos sintomas durante a provocação. E o paciente ele precisa ficar em observação de 1 a 2 horas após o procedimento. Indicação são reações não imediatas e reações leves, ou história de reação imediata com testes cutâneos negativos. Já a contraindicação são gestantes, pacientes com asma não controlada, urticária ativa ou doença que limite o uso de medicamentos de resgates, pacientes de alto risco com história de reação grave e, por fim, pacientes com mastocitose. Os consensos eles são muito diferentes e divergem em relação à dose, intervalo e duração. Bom, a droga deve ser administrada em doses crescentes, com intervalo de 30 minutos em cada etapa. A primeira etapa ela deve ser realizada com administração de placebo, em seguida a droga nas concentrações de 10%, 20%, 30% e 40% da dose total, somando ao fim do teste de provocação oral uma dose cumulativa de 100% da dose terapêutica. Aqui, todo paciente ele deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, com o qual o paciente admite estar ciente de como o procedimento será realizado e dos riscos implicados na realização do exame. Bom, ao final do TPO é feito o exame físico completo, aferição da pressão arterial, saturação de oxigênio e é medida a perfusão desse paciente e anotado. Aqui é o fluxograma de diagnóstico de reação de hipersensibilidade a medicamentos utilizado no HUGG. Como já dito, né, a penicilina G-benzatina é a única droga com eficácia comprovada na terapêutica da sífilis durante a gravidez. Então, uma mulher alérgica,
ela deve passar pela dessensibilização. A dessensibilização é feita, então, quando não há alternativa de antibiótico de eficácia equivalente. É um procedimento de risco, então tem que ser feito em ambiente hospitalar, pode ser feita por via oral ou parenteral. E tem as contraindicações, são pessoas que apresentam um quadro de hipersensibilidade grave após exposição prévia à penicilina. Em caso de reação à penicilina, durante a dessensibilização, deve suspender o procedimento e indicar tratamento alternativo. A dessensibilização por via oral é utilizada a penicilina V, parece ser mais segura, né? Isso porque ela é rápida, fácil e o conhecimento de protocolo de aplicação é mais abrangente. Aqui do lado temos a preparação da solução de penicilina V. Além disso, aqui a gente tem a quantidade, né, e dose que deve ser determinada. Tem também o termo de consentimento para dessensibilização. O objetivo do nosso trabalho é descrever a rotina do atendimento das grávidas com sífilis alérgicas à penicilina, destacando fatores associados aos resultados dos testes cutâneos e dessensibilização das pacientes do ambulatório de alergia e imunologia do HUGG. Os materiais e métodos foram coletados prontuários da HUGG, do ambulatório de alergia e imunologia, colocados em banco de dados utilizando o Excel. Foi feita análise estatística utilizando o software SPSS, versão 17.0, e foi feita a análise dos resultados, aspectos clínicos e demográficos, utilizando e comparando aí com a literatura, e a análise dos resultados dos testes e da dessensibilização. Foram analisados até o momento os prontuários de 186 gestantes. A média de idade das pacientes é de 23,95, variando de 5,59 anos para mais ou para menos. A média de semanas de gestação de 15,5, variando de 7,85 semanas para mais ou para menos. A penicilina benzatina, seguida da amoxicilina, foram os antibióticos mais relacionados. O tempo médio entre a última reação e a consulta foi de 9 meses. 51,2%, ou seja, 95 mulheres foram atendidas na emergência, sendo que a maioria foi não precisou de medicação injetável. 40 tinham comorbidade asma, 6 tiveram mais de uma reação, 126 tiveram história de reação imediata, 164 relataram sintomas cutâneos mucosos, 66 sintomas respiratórios e 100 utilizaram amoxicilina após história de reação. 17, ou seja, 9,4% dos testes cutâneos foram positivos para penicilina G potássica. E nós tivemos 91 gestantes dessensibilizadas, 16 tiveram reações, 3 do tipo anafiláticas e 2 do tipo bifásicas. As nossas conclusões é que a penicilina benzatina e a amoxicilina foram os antibióticos mais relatados. As principais características clínicas dessa população: manifestações cutâneas, mucosas, história de reação imediata e, por fim, asma como comorbidade. O teste cutâneo foi pouco sensível, mostrando a importância da história clínica para a aplicação do Scorpion Fast e uma indicação segura dos testes de provocação e de dessensibilização. E aqui estão nossas referências. Obrigada.